Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Hoje vamos iniciar o estudo do livro Os Sete Temperamentos Humanos, do Geoffrey Hodgson. É um livro editado pela Editora Teosófica. Vou compartilhar, então, a minha tela aqui para a gente iniciar. Eu fiz uns slides. Então, tornei aí vocês co-anfitriãos, que se chega alguém, eu não vi, tá? Então, fiquem à vontade para me interromper a qualquer tempo. Então, 7 temperamentos humanos. Essa é a capinha do livro. E aí, falar um pouquinho sobre o Geoffrey Hodgson, mas é bem rápido mesmo. Ele nasceu em 12 de março de 1886, na Inglaterra. E morreu em 1983, com 96 anos, né? Então, 1983. Ele foi um escritor, teósofo, filósofo e ocultista, uma das figuras mais importantes na sociedade teosófica no século XX. Esse texto eu não coloquei aqui, mas eu retirei da Wikipédia. Educado na Inglaterra, serviu com distinção nas Forças Armadas do Reino Unido durante a Primeira Guerra Mundial. Achei interessante porque eles explicam aqui que essa experiência que parece ter lhe suscitado o desejo de trabalhar pela erradicação das causas das guerras e sofrimentos do mundo. Achei muito bonito isso. Escreveu cerca de 50 livros de ocultismo, tratando de vários assuntos como poderes psíquicos, misticismo, meditação, saúde, clarividência e seres de outros planos da existência como anjos e fadas. Além disso, escreveu mais de 200 artigos, fez programas radiofônicos e viajou extensamente dando palestras sobre a teosofia. Foi diretor de estudos da Escola de Sabedoria no quartel-general da Sociedade Teosófica em Índia. Acho que aqui eles traduziram, né? Ficou meio estranho, Índia. E foi conferencista convidado na Escola de Teosofia Crotona, na Califórnia. Fez pesquisas utilizando seu poder clarividente que foram consideradas por cientistas como perfeitamente acuradas e confiáveis. Por sua contribuição à causa teosófica, foi agraciado com a medalha Subarrao em 1954. E aí aqui tem algumas obras dele em português e algumas em inglês, não traduzidas. Então, a gente vai para o capítulo 1. Ele primeiro, antes de entrar assim, no assunto em si dos 7 raios, ele vai falar da teosofia e da sociedade teosófica. Acho que aqui eu não, assim, achei que é um bom momento para a gente relembrar, para a gente aprender e relembrar um pouco, né? Então, antes eu pensei assim, vou tirar essa parte, fazer apenas ler alguma coisinha, mas quando eu li o capítulo como um todo, achei interessante para a gente poder relembrar essas origens e até o que é a própria teosofia, a sociedade teosófica. Então, a palavra teosofia, ela é uma palavra grega e significa sabedoria divina. Ela foi criada no 2º século, né, dessa era, pelos neoplatônicos, com o intuito de reunir as verdades que foram reveladas ao homem pelos seus mentores espirituais.
Posteriormente, essas verdades foram ampliadas, conferidas e confirmadas até o dia de hoje por uma ininterrupta sucessão de investigadores ocultos chamados adeptos, que é um iniciado do 5º grau, mestre na ciência da filosofia esotérica, um homem perfeito, um exaltado ser que atingiu o domínio sobre a natureza humana e possui conhecimento e poder à altura do seu elevado grau de evolução. Né, ele já passou, já está acima é super humano, né? Não sei, Sandro, se é assim que fala, mas quando ele já passou dessa evolução humana. Eu acho que entra na quinta iniciação, que é o 5º grau aí é um mestre, aí sim, reino super-humano. Antes é iniciado de primeira, segunda, terceira ou quarta iniciação. Então, e dentro da teosofia, a gente encontra os princípios fundamentais da religião, da filosofia, arte, ciência e política, estão todos incluídos nessa sabedoria dos séculos. E quando a gente vê essa folha anexa, né, que é o resumo dos 7 raios, a gente percebe assim, que tem o raio, né, que é mais ligado à arte, à filosofia, à ciência, né? Então, todos esses princípios eles estão reunidos dentro da teosofia. A teosofia abarca, né, todos esses princípios. Então, desde o tempo em que foram fechadas escolas platônica e gnóstica até o último quarto do século XIX, a teosofia era desconhecida do mundo ocidental. Aí eu vou pular que a teosofia era conhecida e estudada de diversas maneiras. Quer dizer, antes disso, né, ela era conhecida e estudada de diversas maneiras, pelos platônicos, pitagóricos, egípcios, caldeus, enquanto que na Índia e na China foi preservada através dos tempos com ininterrupta continuidade. Então, essa é, né, a história da teosofia. E aí vem a Sociedade Teosófica, né, que em 1875, como uma reencarnação de inúmeros movimentos similares do passado. Então, a gente está falando aqui, a gente falou de diversos, né, dos platônicos, pitagóricos, egípcios, caldeus, e aí vem a Sociedade Teosófica, né, que é fundada em 1875, né, como uma reencarnação desses movimentos do passado. Né? É um dos muitos canais que, de tempos em tempos, foram escolhidos pelos mentores da raça para transmissão ao homem dessa sabedoria antiga. E aí é interessante, né, que isso do que é sabido, mas é importante a gente sempre relembrar que a teosofia em si, ela é imutável, ela é eterna. E o estudo comparativo das religiões revela a existência de certas doutrinas que são comuns a todas. Então, apesar de formulados de modo diferente em cada uma delas, tais ensinamentos, quando reunidos num todo, constituem um corpo básico de verdade revelada, que pode ser estudado independente de todos os sistemas religiosos. Por isso que na Sociedade Teosófica, né, a gente é um estudante de teosofia, mas a gente pode frequentar estar mais afinado com o catolicismo, com o budismo, né? E aí a gente pode, a partir desse estudo comparativo das religiões, a gente perceber, né, com a teosofia em todas as religiões. Por isso que não existe preconceito, e sim, né, tolerância. Então, a teosofia, é interessante que como essa imagem é bem bonita,
A teosofia ela constitui o ciclo completo da verdade, apesar de ter sido só parcialmente revelada ao homem, através dos tempos, sob a direção dos guardiões do conhecimento e de seus respectivos poderes. Alguns aspectos da eterna sabedoria são revelados ao homem por meio de religiões e filosofias universais. Alguém gostaria de fazer algum comentário até aqui? Acrescentar? Boa noite, Sindor. Que bom que você está aqui. Seu microfone está fechado. Boa noite. Eu estou pedindo desculpas por causa do atraso. Imagina. Obrigada. Que bom que você está aqui com a gente. Estava com a minha netinha de 3 anos. Delícia. Alguém quer... Peraí, tem mais alguém aqui. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário? Tá. E o grande e prático valor da teosofia consiste na revelação do significado e propósito da existência humana. A teosofia fornece esse conhecimento e revela o devido lugar de cada indivíduo e de cada acontecimento dentro do plano evolucionário. É muito bonito e a gente, né, vai entrar ainda mais nisso quando a gente for falar dos raios, né? Isso vai ficar ainda mais claro. E o Geoffrey Hodgson, ele nesse capítulo, ele coloca, nesse texto, ele pinta uma linda imagem, que é a seguinte, de uma tapeçaria, que ele fala, de alguma maneira, a vida se assemelha a uma peça de tapeçaria. Então, poucos distinguimos no seu reverso, além dos emaranhados. Entretanto, o exame do verso revela todo o seu desenho, mostrando que a confusão é aparente, porque toda justaposição é essencial para a formação do desenho. Então, aqui, né, eu não coloquei o verso, mas a gente, com um pouquinho mais de atenção, dá para notar que aqui é aquele quadro do Van Gogh, Noite Estrelada, mas que, como eu não coloquei de propósito, para a gente sentir como o reverso causa estranheza, parece que não é uma coisa tão bonita, né? E na hora que a gente vira, é uma das pinturas mais bonitas, né, que a gente tem aí no mundo, criada. É uma obra maravilhosa. E aí ele continua, o mesmo acontece com a aparente confusão nas vidas dos indivíduos e das nações. A teosofia, ela revela o plano da vida e traz, assim, serenidade mental para aqueles que se dedicam ao seu estudo, possibilitando-lhes uma compreensão inteligente da sua finalidade. Algum comentário? Eu não estou vendo vocês, mas vocês ficam... Senira, boa noite. Seu microfone... Boa noite. Que bom que vocês estão aqui. E o estudante de teosofia, ele deve estar prevenido de que a mente humana, sendo finita, não pode compreender amplamente a verdade abstrata que é infinita. Então, aqui tem a ver com esse slide anterior, né? Nós estamos vendo esse reverso, e a teosofia ela vem revelar o plano da vida. Sim, ela traz essa serenidade mental
Então, é possível que, em alguns momentos, a gente tenha essa noção desse verso, né? Pelo menos a tranquilidade ou aceitação da realidade. E o estudante, então, de teosofia, ele deve estar prevenido de que a mente humana, sendo infinita, então ele não pode compreender amplamente a verdade abstrata, que é infinita. O poder humano de compreensão aumenta na medida do desenvolvimento intelectual. Aí aqui eu peguei uma foto dessa mesma montanha. Na verdade, é uma pedra, chama Pedra do Baú. Não sei. E aí a gente vê a primeira, ela está bem mais distante. E quando a gente olha em detalhe, quando a gente tirar da foto, essa foto aqui embaixo, ela tá mais, ela destaca mais essa pedra, essa rocha, e a gente consegue observar mais os detalhes. Então, o Geoffrey Hodgson, ele coloca: a montanha em si é relativamente imutável, como é a eterna verdade. A verdade parece que muda, da mesma maneira que uma montanha da qual gradualmente nos aproximamos e completamos contemplamos de diferentes pontos de vista. Então, essa é a ideia aqui dessa reflexão. Né? Quando a gente parece que a montanha vista de longe, né, a gente não consegue perceber todos os seus detalhes. Porém, ela não muda. Gente, dá licença um segundo, porque está chovendo aqui. Está chovendo muito aqui, eu vou ter que parar só para fechar a janela. Desculpa, um segundo. Acho que é interessante observar que a foto superior da montanha a mim parece, a figura de uma mulher de cabelos compridos, dando para a gente perceber os olhos, o nariz e a boca na parte superior dela. Na foto de baixo, que já é mais próxima, isso já não fica tão claro, né? Só para dizer da questão de que a montanha é a mesma e, dependendo da posição que a gente a vê, ela parece que mudou, e, no entanto, não mudou, né? Isso. A gente olha com mais... ela está ali, né? Só que vista e de um certo ângulo, né? Quando a gente chega de mais perto, a gente vê todas as nuances, né? Mas a verdade é a mesma. A gente é que não está ali tem a percepção completa, né? Mais algum comentário? Como a teosofia é uma verdade absoluta, nunca será possível uma afirmação teosófica final. Nenhum instrutor teosófico pode legitimamente fazer pronunciamentos autoritários. Portanto, na sociedade teosófica, a opinião é livre, excetuando-se talvez a fraternidade humana, que tende a ser considerada mais como um fato da natureza do que um dogma a ser imposto. Com exceção disso, nenhum pronunciamento teosófico é condicionado a outro e nenhuma afirmação é considerado como representando uma verdade final. Então, como eu falei no início, achei interessante esse capítulo, porque ele está trazendo esses conceitos, né, abordando sobre os princípios da sociedade teosófica e o que é a teosofia, né? É importante a gente lembrar e rever esses conceitos, ter sempre em mente. A sociedade teosófica, Senira pediu para falar? Não, filha, não.
Não pedi, não. Mas estou achando muito interessante ouvindo. Tá? Mas é... Então tá. Não, é porque você levantou eu a mão. lembrei do seguinte, que... que é muito comum nas afirmações dos teosofistas dizerem sempre que a responsabilidade sobre o que está sendo dito pessoal, mas não é uma verdade que a sociedade teosófica defenda. Quer dizer, ele não está autorizado a falar em nome da sociedade teosófica. É sempre interessante a gente, né, ouvir, assim, considerar isso. Obrigada. Realmente é importante, não tinha pensado nisso, né? É bom porque aí a gente também se sente livre para poder falar, né? Para poder nos colocar, né? Mas a gente também tem essa liberdade, né? Então, a sociedade teosófica é descrita oficialmente como sendo composta de estudantes pertencentes a qualquer das religiões ou a nenhuma delas, unidos pela aprovação dada aos seus 3 objetivos proclamados: remover antagonismos religiosos, unificar os homens de boa vontade, independente de suas opiniões religiosas, e estudar as religiões, as verdades religiosas, compartilhando os resultados de seus estudos entre si. O seu traço de união não é o de professar um credo comum, mas sim uma busca e aspiração comuns pela verdade. Eles entendem o princípio de que a verdade deve ser procurada pelo estudo, pela meditação, pela pureza de vida e pela devoção a ideais elevados. Consideram a verdade como um prêmio a ser conquistado e não como um dogma imposto autoritariamente, que a crença deve ser o resultado do estudo ou da intuição individual e não o seu antecedente, que deve basear-se em conhecimento e não em asserção. E muito bonita essa passagem que ele fala que a paz é um mecanismo, assim como a verdade é o seu alvo. Então, eles estendem a tolerância a todos, mesmo aos intolerantes, não como um privilégio que o tornam, mas como um dever que cumprem, assim como procuram remover a ignorância em vez de puni-la. Consideram qualquer religião como uma expressão da sabedoria divina e preferem seu estudo, a sua condenação e a prática do proselitismo. A paz é seu mecanismo, assim como a verdade é seu alvo. E aí ele coloca uma pergunta para a gente, né? Para a gente se questionar. Além do desenvolvimento e uso de poderes supersensoriais como meio de investigação, o estudante que pretende estudar qualquer ensinamento teosófico deve primeiramente fazer a seguinte pergunta: parece verdadeiro? E se resultar em uma resposta afirmativa, tais ensinamentos devem ser aceitos como uma premissa hipotética de investigação, até que um maior conhecimento aprove ou desaprove os mesmos. No caso de qualquer afirmação não lhe soar bem, 3 caminhos são abertos ao estudante. Poderá rejeitar, ignorar ou suspender o julgamento, até que, pelo seu próprio treinamento, desenvolva a capacidade de descobrir os fatos por si mesmo. O último destes 3 caminhos parece ser o mais aconselhável. Então, eu peguei esse capítulo e coloquei aqui algumas partes. O capítulo é bem maior do que o que está aqui, né? E eu só peguei realmente alguns pontos que eu considerei importantes para a gente relembrar, reforçar. E aqui está terminando essa parte. Acho que só tem mais um slide.
Então, apesar desta completa ausência de dogmatismo, que deverá ser a característica de todas as exposições teosóficas, existe um corpo geral de ensinamentos, uma síntese das doutrinas comuns das filosofias e religiões antigas e modernas, que na prática geralmente são aceitas uma vez que pareçam verdadeiras. E aí a gente está falando aqui, aí a gente vai, para encerrar essa parte, os livros de HPB constituem a fonte primária de informação teosófica na literatura moderna. Acreditam que ela foi escolhida para essa missão pelos mestres que, através das idades, têm sido igualmente os guardiões e reveladores da teosofia ao homem. Estes adeptos utilizaram Madame Blavatsky como um amanuense e, com o seu auxílio, deram em nosso tempo a teosofia ao mundo. Foram utilizados 2 métodos principais. Um deles consistia numa completa e consistente clarividência e telepatia mental. E daí deu-se os livros, né, como Doutrina Secreta, Isis Sem Véu. Ela tornou-se grandemente capacitada para isso, como resultado de um treinamento a que se submeteu sob a direção deles. O outro método foi a materialização oculta de cartas escritas por eles, ou pelos seus discípulos, também sob a direção de seus adeptos. Então, vou aqui interromper o compartilhamento para perguntar a vocês o que vocês acharam, se tem algum comentário, alguma contribuição, algo que eu não tenha dito. Raquel, essa pergunta que ele sugere, né, lhe parece verdadeiro, né? Eu entendo que isso do início ao fim do nosso estudo teosófico, a gente deveria se identificar com isso, né? Que é isso que vai me fazer mover no caminho teosófico. Essa intenção que eu considero positiva de entender isso e que a minha mente aceita e vai caminhando em alguma direção. Porque não adianta nada o coordenador, o diretor da loja, sugerir alguns livros, a pessoa vai ter que descobrir por si própria, né? Como o próprio Time falou, de resolver o problema, né? E essa pergunta é muito importante. Eu acho que desde o primeiro dia para a vida toda, esse questionamento, né? É a hora que falou na semana passada, no último capítulo do Time, a hora que você entende, se responde essa pergunta, é Deus funcionando em você. Ele falou no último capítulo do outro livro. A hora que a sua consciência entende isso, que aceita e que acha que deve vir à frente, é Deus funcionando em você. A gente vai desenvolvendo o discernimento, né? Isso, é isso aí. Eu gostaria de colocar que eu penso que o Hodgson traduziu aí nas próprias palavras dele o que é de fato a teosofia, trazendo como complemento a citação de outros autores e outras obras que são fundamentais para a gente entender e praticar a teosofia, né? Acho que a compreensão de cada um de nós depende um pouco do desenvolvimento intelectual que a gente vai adquirindo e vai crescendo, né, através desse capítulo do livro em si e das citações que ele foi fazendo, principalmente na parte final do livro, né, não só de Blavatsky, mas, né, de outros autores, né, e tudo mais, do Sinnett, da Durani Beza, do Leadbeater, né, do Arundale, do Ginara-Jadasa. Então, acho que ele traz bem nesse capítulo um resumo que a gente deve ler e tentar compreender e, ao mesmo tempo, também seguir essa orientação que ele nos traz para buscar mais conhecimento, mais desenvolvimento intelectual, para poder
depois de amadurecido, né, na nossa mente, a gente trilhar o verdadeiro caminho da teosofia, né? Eu penso assim. Obrigada, Maurício. Eu queria aproveitar a presença da Senira. Senira, você conheceu o Geoffrey Rhodes, Senira? Ele veio ao Brasil? O microfone está fechado, Senira. Nem vendo. Ele está fechado, eu não... Abriu. Abriu? Abriu. Abriu? Uhum. Sim, ok. O Geoffrey Rhodes nunca veio ao Brasil, não. Mas alguns irmãos nossos ainda o conheceram indo aos Estados Unidos, né? A Enide, por exemplo, fez curso. Senira, o seu áudio está falhando. Do Marcos. Está falhando bastante. Tá. Está falhando. Tá. Mas deu para vocês entenderem? Sim, que ele nunca teve no Brasil, uma irmãzinha mas nossa que uma... Quer dizer, da minha geração, uma companheira a mãe da Isis e do Marcos, ela fez cursos com eles lá em Crotona, lá nos Estados Unidos. Outro irmão é o Adir Miguel, também conheceu ele, né, Senira? O Adir Miguel conheceu pessoalmente, né? Sim, porque o Adir viajava, talvez tenha, né? Viajou, conheceu no exterior. Mas eu me lembro que houve uma época em que se queria aqui no Brasil recebê-lo, sabe? Então, o Lourenço, que era o pai da Enide, a mãe dela também, parece que eles conheceram o Sr. Geoffrey Hodgson no exterior. Aí diziam assim, olha, vocês têm que estudar muito inglês, porque ele fala depressa e ele não tem paciência para ficar esperando tradução. Então, quem quiser aproveitar bem a passagem dele por aqui, tem que estudar muito inglês. Então, foi uma busca, uma procura dos cursos de inglês, o treinamento de inglês, por conta disso. E não é só o inglês, os vocábulos, os conceitos em inglês, né? Filosóficos. Talvez. Quer dizer, ficar familiarizado com expressões, inclusive, de teosofia, né? Mas, quer dizer, lamentavelmente, eu não tive essa oportunidade kármica, não, de conhecê-lo pessoalmente. Irmãos, mais alguém? Eu trouxe meu celular agora para mais perto do Wi-Fi para ver se melhora. Melhorou. O professor Adir Miguel, no final da vida, ele passou em Cataguases aqui. Eu tive contato com ele várias vezes. Ele veio a Juiz de Fora o Adir Miguel. Sim, o Adir. Ele veio algumas vezes a Juiz de Fora da palestra também, e ele comentava isso, que tinha contato, troca de experiência com o Geoffrey Hodgson. Uhum. Então, vamos dar continuidade? Então, agora eu vou compartilhar os slides para a gente começar a segunda parte do livro, o segundo capítulo do livro, que é o significado do número. Aí que ele vai entrar realmente, vai começar a entrar mais no conceito, na ideia dos 7 raios. Então, à medida, aí é assim que ele vai introduzir o capítulo, à medida que aumenta o nosso conhecimento sobre a natureza humana, não podemos deixar de ficar impressionados com a grande diversidade de seus dotes, com a riqueza de individualidades da humanidade, com a quase infinita variedade de seres humanos e com a complexidade de sua natureza. Na humanidade estão englobados o explorador,
intimorato e a branda freira, o soldado, o eremita, o monge, o recluso, o político negociante, a mulher exteriormente ativa nos assuntos mundanos, o cientista, o estudante, ambos imersos em suas investigações. Todos esses e muitos outros tipos diversificados e opostos ocorrem para a constituição da humanidade. Então, eu gostaria também de fazer uma observação aqui, que esse estudo, nesse capítulo 2, se vocês quiserem, a gente pode até continuar semana que vem, se vocês acharem interessante a gente aprofundar, porque ele realmente vai trazer conceitos, né, bastante importantes. E aí, ele traz uma reflexão. Existe uma chave por meio da qual a natureza humana possa ser compreendida e esta infinita variedade e vasta potencialidade do homem possam ser aprendidas e organizadas? E aí ele responde, a teosofia diz que sim, e acrescenta que a chave é numérica, sendo 7, os números governantes. Sim, existem 7 tipos básicos de seres humanos. Então, está falando que existe mais ou menos 7, que existem 7 tipos básicos de pessoas, de tipos de pessoas. Cada qual com seus atributos naturais, característicos e qualidades. Todas as qualidades e poderes estão dentro de cada ser humano. Porém, existe uma tendência preponderante para cada um dos 7 tipos básicos. E aí a gente vai entender mais ou menos o porquê, né? Como um prisma. Essa luz branca, né? Esse é o princípio que vem do não manifesto. E essa luz, no mundo manifestado, vai se dividir em 7. Potencialmente, por isso que ele fala, potencialmente, todo mundo tem dentro de si essas qualidades e poderes, mas existe uma tendência preponderante para cada um desses 7, em cada uma dessas pessoas. O conhecimento desses 7 tipos e os seus atributos correlatos fornece uma chave para a compreensão da natureza humana. Então, é importante, ele fala que é uma chave para a compreensão da natureza humana. Então, quando ele fala isso, também a gente pode entender que esse também é um trabalho de autoconhecimento. Uma vez que essa chave é de ordem numérica, torna-se necessário, primeiramente, explicar o ensinamento teosófico no que concerne a progressão numérica em cosmogênese. Aí foi aí que eu... Ai, meu Deus! Então, vamos lá. Bom, então, essa daqui é a imagem, né, do manifesto. E isso daqui de acordo com a doutrina secreta. E aqui, né, eu vou ler até a partir da doutrina secreta na página 74, no livro 1. Né? E essa segunda imagem é um ponto com um disco, é um disco com um ponto no centro, é um símbolo arcaico que representa a primeira diferenciação nas manifestações periódicas da natureza eterna, sem sexo e infinita. É o germe, né? O germe da criação. Ou o espaço potencial no espaço abstrato, é o germe da criação. Aí aqui a gente já tem essa linha no meio, né, que representa essa dualidade, aí eu vou continuar lendo aqui. Né? Nessa terceira fase, o ponto se transforma em um diâmetro, é um símbolo da Mãe Natureza Divina Imaculada, no infinito absoluto, que abrange todas as coisas. Então,
Então, assim, esse capítulo 2, ele vai tentar explicar como surgem esses 7 raios, né? E então, da onde que se deu essa ideia de 7 raios? Bom, e aqui tem uma imagem, inclusive, com Osmir Clemente, porque foi com ele que eu consegui aprender um pouquinho e fiz questão de deixar a imagem dele aí. Então, esses 7 raios, deixa eu ver como eu vou explicar, porque, como eu falei para vocês, isso daqui comecei a preparar e nem não estudei exatamente, né? Mas o universo, né, tudo é originado nesse não manifestado. Então, a gente tem o Logos, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a gente pode dizer assim. E aí, nesse relacionamento do pai e da mãe, vai surgir o universo, que é aí, né? Então, aí, assim, para a gente tornar mais prático, como que vão surgir, como que a gente fala desses 3 raios? Então, eu entendi o seguinte, por favor, se alguém puder explicar e quiser parar, tá, gente? Eu estou estudando aqui, estou aprendendo, tá? Então, a gente vê que esses 3 raios que surgem, a gente tem 3 raios, a gente tem a personalidade, e envolvendo a gente tem a individualidade. Desse raio branco, desse raio que eu mostrei aqui, esse daqui vem do branco, que vem do imanifestado, desculpa, do não manifestado, a gente tem um reflexo na individualidade. E na individualidade, esses raios vão se refletir na personalidade. Então, é daí que formam esses 7. É importante também a gente lembrar um pouco, que eu deixei aqui passar, que 7 é um número muito importante. A gente fala de 7 notas musicais, 7 dias na semana, 7 chakras principais, né? Então, esse número é um número importante para o universo. Então, daí que vai surgir essa ideia dos 7 raios. Vem esses 7 raios, eles são derivados dessa luz branca que vem do não manifestado, do não manifesto. Então, a gente tem aqui o primeiro Logos, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e aí eu estou aqui trazendo essa reflexão, a partir do que eu entendi, tá? E não do que exatamente ele disse, Osmir Clemente, claro, e trouxe aqui, inclusive, essa imagem printada dessa aula dele. Então, a gente tem o Logos, e a gente tem o plano monádico, e a gente tem a individualidade. Então, quando chega na individualidade, todos esse raio branco, ele vai perpassando todos esses planos. Então, é daí que vai surgir esse prisma que divide em 7. E é interessante a gente entender que, como reflexo, o Budi, ele se reflete, né, o Manas, ele vai... Peraí, deixa eu só pegar aqui aquela folha anexa. A gente tem o reflexo do segundo raio,
são os raios principais, o primeiro, o segundo e o terceiro raio são raios principais. E isso, gente, assim, não está muito bem claro no livro, sabe? Eu tive que estudar fora para poder entender. Então, isso que eu estou trazendo aqui não está nem ali no livro. É porque quando eu comecei a estudar, eu falei, da onde que ele tirou isso? E aí eu fui tentar entender melhor. Por isso que eu também estou aqui tentando compreender até agora, tá? Mas então, os raios principais são o primeiro, o segundo e o terceiro. E como reflexo desses raios principais, nós temos o quinto, o sexto e o sétimo. O primeiro, o sétimo, ele é um reflexo do primeiro. Então, na hora que a gente for estudar, for entrar no estudo dos raios, a gente vai perceber como eles dialogam. O segundo com o sexto. Então, por exemplo, aqui, o maior bem, de acordo com essa tabela aqui, essa tabela que vem no livro, o maior bem do segundo raio é sabedoria, amor. No sexto é o servir. No sexto é a unidade, a lealdade, a causa. Então, o segundo e o sexto, eles estão relacionados, porque o sexto é um reflexo do segundo, que é Budi. Que é Budi e está relacionado com astral. E o terceiro, ele é e o quinto, ele é um reflexo do terceiro. E o quarto, ele é a harmonia entre eles. Então, que a gente fala que é o do artista, é o da beleza. O nosso sistema solar, ele também está em evolução, né, cósmica, né? E o raio primordial do sistema solar é o segundo, do sistema solar como um todo, é o segundo, tá? E então, só para resumir aqui, então, dentro de cada raio, a gente tem esse sub-raio. Então, por isso que esses raios, eles vão vindo e refletindo. E os raios da personalidade, então, eles são reflexo da nossa alma, que são principais. Deixa eu ver. O Osmi, na aula dele, ele fala o seguinte, tá? Essa foi uma parte que eu não consegui colocar aqui nos slides, eu vou colocar aqui para vocês apenas falando, tá? Um se torna dois, né? E este se interage para formar esse aspecto, o terceiro aspecto, né? Tríplice da manifestação. E aí, como é tríplice, ele deu isso na aula e eu vou explicar para vocês conforme ele falou. Então, ele coloca o tríplice aspecto, né? O tríplice aspecto divino. Então, A, B e C. Aí ele coloca A com B, A com C, B com A, B com C e o relacionamento entre todos eles, A, B e C. Cada um desses seria um raio. A, B e C seriam os raios principais. E o A e B, A e C, B e A, B e C,
eles seriam o reflexo, e o A e o B e o C, eles seriam o quarto raio, que é a junção deles todos. Então, assim, a teosofia ensina que toda manifestação divina de poder, vida e consciência, bem como todas as mônadas humanas ou espíritos, são irradiados da fonte única e passam através do 3 e do 7, que é aquele que é aqui. A gente percebe isso aqui e aqui. Gente, eu terminei porque foi só aí que eu consegui captar e aí quem estudou me fala o que vocês acharam, o que vocês viram. Ô, Raquel, também passa pelaquela explicação de livros anteriores que a gente viu, como o próprio Manual Básico de Teosofia e a Tradição Sabedoria, que ele tenta explicar como que o raio divino chega até nós, né? Então ele vai se dividindo do 1 vira 3, de 3 vira 7, né? Aquele esquema, até no Manual Básico tem isso, da mônada, como que a mônada vem aqui embaixo no físico, né? Então tem aquele triângulo superior, que é ligado à individualidade, e o triângulo inferior, né? Ligado à personalidade. Então, passa um pouco por aí como que do 1 vira 7, né? Também está ligado a isso, os 3 logos, né? Tem o logos divino e depois os 3 logos vai, a partir dele, chegar em 7, né? Eu acho que é uma uma certa forma, tentativa, Raquel, mais ou menos, que eu tentei mostrar ali naquele gráfico, sabe? Da personalidade, mas individualidade. também, Logo Raquel, comecei. cada autor coloca de uma forma, né? E parece que são coisas diferentes, mas não são. Mas legal, foi bom. Parabéns pelos slides, muito bonitos os slides também. Mas assim, como eu falei, eu tô aqui tentando entender ainda, gente. Eu nem terminei, não. Aqui, eu juro, a última paginazinha desse capítulo, o último parágrafo, eu nem li. Porque eu fiquei assim, gente, eu tenho que entender todo para trás e colocar isso em palavras. E tentar entender desde a origem, sabe? Eu acho que assim, eu meio que me atrapalhei aqui, porque tudo muito novo aqui, recente. Acabei de O que eu estou estudar. querendo dizer é o seguinte: você vai encontrar isso no Manual Básico de Teosofia até a Doutrina Secreta. Então, você vai encontrar sempre esse conteúdo. E o autor vai colocar de uma maneira que aparece muito diferente, mas, na realidade, tem muita similaridade também, né? Uhum. Então, há buscas praticamente em todos os autores. E aí, Senira, Sindó, vocês sabem tudo, me fala, por favor. Ai, meu Deus do céu. Eu estou perdida aqui na técnica. Aqui. Eu tento abrir o microfone e saio do ar. Glória a Deus, Senhor. Tá bom assim. Aí, o microfone está aberto? Está aberto, tá a gente está te vendo. Sindó parece que quer falar primeiro. Fala lá. Não, Sindó não, pelo menos não. Eu ouvi a Raquel, que quem sabe tudo aqui é Senira. Raquel? Não, sei tudo. Não mesmo. Raquel, não mesmo. Olha, eu achei que a Raquel deu uma demonstração de humildade, de simplicidade. Eu achei até que desnecessária, porque você trouxe um assunto que é delicado, eu acho. O Sandro... Mas muito importante, né, Senira? Um assunto muito útil. Eles podem não achar, mas eu, particularmente, eu acho que é um assunto muito delicado e não é fácil, não. Então, não colocou com muita simplicidade, eu acho até que didática. Agora, o que eu estou sentindo falta, que talvez você pudesse... Eu não tenho condições de fazer isso, não. Mas você, consultando aí os seus apontamentos, o livro que pode estar perto, você talvez possa trazer para nós. É assim, o que caracteriza cada um desses raios? Assim, entendeu? Você falou rapidamente
que quando você falou da fusão, etc., como é que era? Você colocou as características do sexto, né? Do segundo combinando com o sexto. Mas aí, se você pudesse dizer cada um, que aí fica mais. Eu acho que. Eu também acho. O primeiro, né, cara? Eu sou de uma época que estava muito em moda esse estudo dos raios. Meu pai, então, gostava disso. E eu me lembro até num congresso teosófico que saía um debate muito grande, porque apresentaram uma tese assim, que, resumidamente, seria isso, que a gente deve procurar estudar esse assunto para saber qual é o seu raio para se afirmar nele, né? Que a gente nasceu para desenvolver aquelas qualidades, aquelas energias referentes àquele raio. E um outro irmão discordava, dizia que não, como você bem acentuou no começo, todos nós temos todas as características, só que algumas são predominantes. Eu não sei também, estou em dúvida, talvez seja alguma coisa que você possa resolver ou que se venha a ser resolvida adiante, se cada ego, quer dizer, cada individualidade, se ela tem sempre o mesmo raio, geralmente são dois, é um raio principal e um outro que complementa, mas se ela tem sempre o mesmo, ou se é em cada encarnação que ela vai desenvolver certas características de cada raio. Agora, se você pudesse ilustrar para a gente, esclarecendo assim, essas energias, essas características de cada raio, seria interessante. Tá. Então, te respondendo essa pergunta sobre cada raio em cada encarnação, o Osmi, ele falou uma coisa bem interessante. Então, vou trazer as palavras dele, que eu acho que responde. Ele falou assim: temos um principal, mas temos características de todos, mas temos um principal. E também já ouvi falar de dois e tal. Ele falou, mas trazemos para essa vida o aprendizado de outras vidas, nas quais outros raios que marcaram a nossa vida, que eram principais nas outras vidas. Por isso que nós temos também eles armazenados e temos esse potencial. Então, Osmi, né, ele trouxe essa reflexão. Então, acredito que em cada encarnação, né, assim como ele também estava explicando do Logos, né? Então, do sistema solar. Então, ele está no segundo, mas também ele já passou por outros. Mas eu achei a sugestão da Senira boa, Raquel, que é muito interessante. Eu me lembrei até, há muitos anos que eu fui a Brasília, tinha lá uma mesinha no intervalo, era um evento que tinha em Brasília, né? Lá na Mandala, que no intervalo serviam lá um chazinho, com biscoitinho, qualquer coisa assim. Aí um dia nós fomos passear, não sei onde lá em Brasília, né? Fomos passear, e eu senti vontade de comprar uma toalha e algumas coisas para botar naquela mesa, que no meu entender, sei lá por quê, eu senti falta, senti vontade de fazer isso. Aí no próximo chá, olha que estava... Olha o número 4 aí daquelas, né? O raio 4 da beleza, da harmonia. Eu não entendi, eu estava há pouco tempo na Sociedade Teosófica, aí na hora do chazinho estava lá a mesa linda, toda bonitinha, que eu botei, mas eu não sabia nada de negócio de raio, nunca tinha visto falar nisso. Eu estava há pouco tempo na Sociedade Teosófica. E eu observei, claro, eles falaram até comigo e falavam entre eles, né? Olha só, olha o quarto raio aí funcionando, olha o quarto raio aí funcionando. Nunca mais me esqueci disso. Então, eu acho que a sugestão da Senira é muito interessante. Se eu tiver possibilidade até de acrescentar, de te ajudar nisso aí, eu vou ver os livros aqui, meus e do Rui, eu te ajudo. Porque eu achei muito interessante
interessante, as características de cada raio. Eu vou querer estudar mais legal isso, isso. porque eu estou falando aqui, mas eu confesso que não está internalizado tudo. Ainda tem umas dúvidas, esse do A, do B. É assim mesmo, é assim mesmo. Por isso que teve um texto aí que você leu que fala, que eu saiba, eu divulguei isso algumas vezes, como sendo um texto de palavras de Annie Beza, mas tudo bem, Geoffrey Rosa, Annie Beza, todos eles eram muito bons, os teosofistas muito responsáveis, né? Que ela dizia, nós não temos, como é que é, um traço comum, o único traço comum que existe em nós não é uma fé. É mais ou menos isso, você leu hoje aí. Não é uma fé, que nós não temos isso. O único traço que nos une é a mesma busca que todos nós teosofistas temos. A gente está sempre buscando, está sempre querendo saber. Então, é isso que você está fazendo, é isso que nós estamos fazendo também. Mas ninguém é dono de nenhuma verdade pronta para afirmar peremptoriamente aquilo como sendo uma coisa pronta, fechada. Você pode entender um assunto de uma maneira um pouco diferente da minha, um pouco diferente do Sandro, da Senira, mas tudo é válido, é o nosso jeito de ver aquela coisa, né, querida? E como aqui é um grupo de estudos, estou gostando, né, muito do seu trabalho, muito mesmo. Como aqui é um grupo de estudos, eu pensei assim, gente, né? Eu não sabia nem que Senira e Sindó iam aparecer, porque senão eu ia falar, Sandro, não vou fazer, não. Foi ótimo. Mas olha você só. Você sabe, Raquel, eu sou igual a você. Eu sou um pouquinho assim, não, eu sou muito mais do que você. Senira sabe disso. Assim, insegura. Nossa, sou demais. Mas aí... mas tá valendo, tá tudo, nós estamos dentro de família. Eu fiquei pensando assim, eu não tenho que ter vergonha, quando eu não claro sabia que vocês iam vir, tá? Eu pensei, eu não tenho que ter vergonha, eu estou aqui para aprender mesmo. Nós somos irmãos. Olha só, então... Raquel, você pensa que a gente também não aprende? A gente também aprende, ué. Não é isso não, eu acho que você está com uma visão, mas tudo bem, vamos lá. Então eu vou fazer de duas formas. Eu vou compartilhar na tela o texto anexo, porque eu escaneei. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês esse texto. Lembra aquela folha anexa que vem no livro? Com isso daí... eu fui buscar ali meu livro ali. Então, vem folha anexa, né? Tem, aí eu posso, com tudo esse resumo, aí eu posso mandar para vocês. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar na tela isso... É um mapa grandão, né? Isso. Ué. Ele dobra para ficar no final do livro. Dobra. Eu acho que eu tenho aqui em casa. Então, olha só, eu vou compartilhar, mas o que eu estou achando mais interessante são as palavras dele bem poéticas. Porque uma coisa é o livro, uma coisa é essa folha. Agora, a outra forma como ele coloca no texto. Então, eu vou apresentar das duas formas, tá? Enquanto eu falo, eu vou deixando aqui na tela. Tá que página, Raquel? Eu vou começar na página 23. Vocês conseguem ver a tela aqui? Dá para ver? Eu estou no celular, não consigo ler, mas eu tenho um mapa aqui, mas está um pouco distante. Eu também estou com o celular. Não, só para atender o pedido aí de vocês, tá? Mas olha só. Olha as características aí de cada um. Então, lembra que eu estava falando né, que o sexto raio é um reflexo do segundo. Então, ele vai falar ele vai colocar da seguinte forma aqui, que é uma forma bem poética, achei bem bonito. Partindo do 1, ele vai adiante, inconsciente, de nada a não ser do 1, até chegar ao múltiplo. Do múltiplo, ele retorna autoconsciente para o 1. A segunda e a sexta nota, aí ele está falando dos raios. A segunda e a sexta nota, representando respectivamente a vida
e a sua expressão também são pares. A vida é toda penetrante, onipresente, o princípio unificador do universo, o sol espiritual. Sua expressão é definida como sendo o princípio vital na matéria, o princípio vitalizador na natureza, o sol físico. No segundo, a segunda nota é a vida, no logos é a onipresença e no homem é amor. No homem desenvolvido ou espiritual é sabedoria e amor universal, do qual emanam compaixão e serviço desinteressado. A sexta nota no universo é forma, contorno, matéria organizada. No logos é o seu corpo universal, com o seu coração de fogo, o sol, cujo princípio doador de vida aparece como fogo róseo e na terra como um átomo de vitalidade solar. No homem comum é a pertinência e no homem desenvolvido é a devoção inspirada. Então, ele falou do segundo e do sexto. Aí eu vou falar do segundo e do sexto aqui, vou ler rapidamente aqui as qualidades. O do segundo, então, amor universal, sabedoria, discernimento, intuição, filantropia, senso de unidade, simpatia espiritual e cooperação. E aí no sexto, né, que aí, como reflexo, ele seria internacionalidade única, intencionalidade, deve ser, né? Internacionalidade única, ardor, entusiasmo ardente, devoção, amor sacrificial e lealdade. Aí o segundo raio, o tipo é o sábio, o médico, o professor, o reformador, o colaborador dos homens caídos. Como reflexo no sexto é o santo, o místico, devoto, mártir, evangelista, servo, amigo, leal. O maior bem e o maior mal. O bem seria sabedoria e amor, e o mal, o ódio. Eu acho que eu vou falar do segundo inteiro, depois eu continuo no sexto. E aí o impulso natural de busca e experiência, saber, iluminar, ensinar, dividir, servir e curar. Ele está relacionado com a religião, seria o budismo. A cor é amarelo dourado, azul escuro. A arte é a música, a arte harmonizante e perseverante. E a joia é a safira, o símbolo é a cruz. Tem uma coisa que é legal aqui, que é assim, que eu acho que é a forma também como ajuda a gente a identificar os raios, né? Seria pelo sinal de fraqueza e fonte de sofrimento. O 2, a fonte de sofrimento seria desgosto, solidão, isolamento, exclusão, fé e confiança menosprezadas e quebradas, frieza, mau juízo, deslealdade. E as fraquezas seriam sentimentalidade, sensualidade, impraticabilidade, autossacrifício insensato por outro, minando-lhes a autoconfiança e aumentando seus egoísmos, vida acentuada e forma descuidada. Aí no sexto, o maior bem e o maior mal seria a unidade causa, lealdade, fidelidade. E o mal, separatividade, individualismo e deslealdade. O impulso natural de busca e experiência, servir e adorar, venerar a causa. Está ligado com o cristianismo, a cor é o rosa vivo, a arte é a arquitetura, a cor é o rubi. E o símbolo é esse penúltimo aqui, como se fosse uma flor, né?
esse símbolo tem aqui na capela aqui do, não sei se você, quem aqui de Juiz de Fora já foi aqui na capela na capela Nosso Senhor dos Passos, na igreja que fica no Hospital da Santa Casa. Na capela tem um vitral com esse recorte. Bem bonito. E não sei quantas horas são, deixa eu ver, acho que dá para falar. Aí a terceira e a quinta nota representam atributos complementares. O terceiro é o campo de interação entre o espírito e a matéria, a vida e a forma, os princípios que governam a manifestação do espírito e da vida através da matéria e da forma, os arquétipos de todas as formas resultantes, a verdade e as chaves do conhecimento. Tudo isso está ligado pela terceira. No universo, a terceira nota é a energia criadora dirigida pela mente universal. No Logos, é o princípio feminino passivo, o ventre, no qual todas as formas são concebidas e pelo qual tudo nasce. No homem comum, é a consciência, o idealismo, a moralidade e a verdade. No homem desenvolvido, aparece como compreensão e inteligência abstrata, das quais nasce a intuição espiritual. A quinta nota é a expressão temporal daquilo que é perpétuo, ou seja, o progressivo desenvolvimento da forma de um arquétipo. No universo, é o processo evolutivo, o crescimento. No Logos, é o tempo. No homem comum, é o cérebro e a inteligência analítica. No homem desenvolvido, assemelha-se a uma lente de cristal através da qual os princípios da terceira nota são projetados como raio e são por ela focados para dentro do cérebro como iluminação, genialidade e inspiração. Então, está ligado à religião, o terceiro raio é a cabala judaica, egípcia, ao verde esmeralda, a literatura, nas artes, né, a poesia, a joia esmeralda, e o símbolo é o triângulo. O tipo é o filósofo, erudito, o diplomata, o embaixador, e o seu maior bem é o entendimento, e o maior mal é a cegueira mental. E no quinto, ele está ligado ao zoroastrismo, a cor é amarelo-limão, nas artes é a pintura, a joia, o topázio e a estrela de 5 pontas. Ele está ligado ao cientista, ao matemático, ao advogado, ao alquimista. E seu maior bem é a verdade, o conhecimento, o fato. E o seu maior mal é a inverdade, a ignorância, a informação errônea. E, para terminar, a quarta nota é a unidade do meio, o pivô, o ponto de apoio, o ponto estável de descanso, o mais baixo ponto na vibração do pêndulo da vida, entre os 3 pares de opostos primordiais. É o estado de perfeita inter-relação, de equilíbrio, da mais alta arte da autoexpressão, de harmonia entre a vida e a forma. Uma parte bonita que ele fala aqui é o seguinte, que a característica essencial da quarta nota é a escuridão, o sossego, o equilíbrio, tal como na noite criadora, antecedendo uma alvorada também criadora. Então, o quarto é o artista, o seu maior bem é a beleza, e o mal seria a fealdade. E está ligado ao orfismo, a sua cor é o marrom escuro, a arte é a ópera, a síntese, e o seu símbolo são essas 2 linhas cruzadas, né, e duplas.
Eu acho que eu não falei do primeiro e do segundo, né? Mas acho que já até passou aqui o tempo, está quase acabando. Mas então, o primeiro é o militar, é o explorador, governador, estadista. O seu maior bem é o poder e o seu maior mal é a fraqueza. Ela está ligada ao hinduísmo, a cor é o branco, azul, elétrico vivo ou vermelhão. A sua arte é a coreografia, o criador de danças, e o símbolo é o círculo com um ponto no centro. E o sétimo, ele é o sacerdote, cerimonialista, ritualista, o mago, mestre de cerimônia, o político. O seu bem, maior bem é a ordem, e o maior mal é a desordem. A religião, aspectos ritualistas de todas as religiões, a maçonaria. E a maçonaria. A cor é a púrpura, a arte é a escultura e uma coisa que eu não falei, que seu impulso natural de busca é amar, sintetizar, tornar manifesto. Não sei se todo mundo ainda está aí, demorei, né? E o símbolo é a suástica. Né? Gente, obrigado. Eu terminei, né? Já são 8h30. Alguém gostaria de comentar para a gente encerrar? Raquel, foi ótimo, eu adorei. Gostei muito mesmo. Só queria dar parabéns também a Raquel, só isso. Obrigada. Eu também. Muito bem, parabéns. Muito bom. E eu estava sentindo falta de ouvir essas coisas, esses estudos. Já faz tempo que eu não escutava ninguém falar sobre isso e nem lia também. Eu acho muito bom, muito útil, inclusive, né? Ai, que bom, Sindó. Então venha no próximo, gente, para ajudar a gente. Gostei muito, Raquel. Parabéns. Obrigada. Ô, Sandro, você pode fazer a meditação para a gente encerrar? Final? E aí a gente pode depois conversar, quem puder ficar. Parabéns, tá, Raquel? Obrigada. Oi, Luciana. Manto da unidade. Ó vida oculta que vives em cada criatura. Ó luz oculta que brilha em toda unidade. Ó amor oculto que a tudo abrange. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Que assim seja. Namastê. Namastê, irmãos. Namastê. Bom ver a Sindóia